Deus eterno, poderoso, Senhor Jesus. Pai santo, Pai bendito Deus, com a sua autoridade, meu Deus, Senhor, eu determino agora, com a sua autoridade, uma bênção na vida do teu servo, na vida do teu filho, da tua filha. Estamos aqui nessa tarde abençoada. Eu quero agradecer primeiramente ao meu Deus poderoso por estar aqui. Agradeço também ao convite do Papa Michel, a assistência que ele está me dando neste lugar, no Congo Democrático. Estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Eu quero agradecer também ao Papa João Cláudio, que está nos acompanhando, e o profeta Caíla, que está me acompanhando na tradução. Hoje eu quero dizer para você de um Deus provedor. O Deus que eu vou falar hoje é o Deus da providência. Sur le Dieu de la providence. Ou seja, ou bien, o título, a providência do Senhor. La providence de Dieu. Vamos ler em 2 Reis, capítulo 4. 2 Rois, chapitre 4. Do versículo 1 até o versículo 7. Lemos a palavra de Deus em nome de Jesus. Além disso, fez um altar de bronze de 20 covados de comprimento. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 1. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Disse-me: o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então ele se apartou dele, depois fechada a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as encheia. Versículo 6. Cheia que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e teus filhos vivem do resto. A palavra do Senhor. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes et des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré,
Tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui il s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme des Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. A palavra do Senhor. Amém. Amém. Quem pode ouvir a palavra do Senhor e acompanhar essa palavra vai entender que esta mulher, esta serva de Deus, ela perdeu então o seu marido e ela estava cheia de dívidas. Então eles queriam levar os seus filhos para trabalhar e para poder pagarem as dívidas. Ou seja, os credores iam pegar os seus filhos como escravos. Aí nós acreditamos que bateu o desespero naquela serva. Porque nós que temos filhos, pode ser 10, 15, 20 filhos. Mas não queremos que tira pelo menos um filho de nós. E aquela mulher iria perder os seus 2 filhos para saldar aquela dívida. Mas aquela mulher, ela não perdeu a esperança. Ela foi então até o servo de Deus. Ela foi até o profeta Eliseu. Porque ela acreditava que aquele profeta tinha uma grande palavra para ela, uma solução. Às vezes tem pessoas que acreditam que o pastor, a pastora chega a ser um santo, um Deus. Porque acha que ali está a solução. Mas nós precisamos entender que o servo de Deus, ele tem a solução nas mãos enviada por Deus. Às vezes nós não queremos acreditar na palavra do profeta. Às vezes o profeta está nos falando, está nos avisando algo. Olha, vai acontecer algo assim, assim. Olha, Deus está te mandando dizer assim. Olha, Deus está mandando você fazer assim. Mas hoje nós não estamos dando ouvido ao profeta. Hoje nós não acreditamos na palavra do profeta. Mas da mesma forma que Deus usava profeta lá atrás, hoje ele também está usando o servo de Deus. O servo de Deus que está na intimidade do Senhor, o Senhor está usando com certeza. Quando aquela mulher reclamou para aquele profeta, vão levar os meus filhos. Eu posso acreditar que aquela mulher estava no desespero. Tipo, o que eu posso fazer? Vão levar os meus filhos. Eu não tenho como pagar. Mas o Deus que eu estou hoje falando aqui, o Deus que eu estou pregando, Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que quando não dá mais, é a hora que Ele chega. Ele é o Deus que quando
você não vê mais luz, não vê mais solução, ele chega. Ele é o Deus da provisão. Então aquela mulher disse para o profeta: vão levar os meus filhos. E o profeta disse para ela: queres que eu faça o quê? Porque muitas das vezes nós chegamos ao servo de Deus e queremos que ele entregue a solução em nossas mãos. Mas não é assim que funciona. Aquele servo de Deus que o Senhor colocou em nosso caminho, ele está preparado para receber do alto a solução de Deus. E aquele homem então disse para aquela mulher: o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada. Eu só tenho uma botija, um pouquinho de óleo. Às vezes nós achamos tão insignificante algo que nós temos. Nós só precisamos entender que aquele algo é o começo para Deus. Porque com aquele pouquinho de óleo que ela tinha ali, o pouco com Deus é muito. Mas ela acreditou na palavra do profeta. Quando ele disse para ela: manda os seus filhos buscarem vazia com os vizinhos. E não é pouca não. Porque o profeta estava vendo com os olhos espirituais. Não é pouca vazia não. É bastante. Agora eu quero perguntar para você: como que você está com o seu vizinho? Nós precisamos estar bem com o nosso vizinho. Porque numa situação dessa, como que você vai fazer se você não está bem com seu vizinho? Às vezes você passa para lá e para cá e não perde tempo para dar um bom dia ou uma boa tarde para o teu vizinho. Nós temos que estar bem com os nossos vizinhos. Porque nós precisamos de todo mundo. Nós precisamos entender isso. Ainda que o vizinho não te aceita, faz a tua parte. Bom dia, vizinho. Boa tarde, vizinho. Tudo bem, vizinho? Deus te abençoe, vizinho. Faça a tua parte. Porque nós precisamos de vizinho. Essa mulher, ela precisou dos vizinhos para arrumar vasilha. E aí os filhos foram atrás de vasilha. Trouxe um monte de vasilha. Só que ela ouviu a voz do profeta. Ela obedeceu a voz do profeta. Nós precisamos estar na obediência. Porque às vezes muita gente diz para você: não se mexe não, Deus vai te ajudar, Deus vai preparar tudo. Você quer sair para a missão? Você não tem dinheiro? Você não tem nada?
Deus vai preparar tudo. Não se preocupe. Não se mexa. Deus vai preparar. Só que esse Deus vai preparar. Você não tem que sentar e esperar Deus preparar. Porque Deus, ele te dá estratégia. Ele não vai descer do céu com dinheiro e falar, toma. Ele vai te dar estratégia como você vai conseguir aquilo que você precisa. Há pessoas que não entendem. Há pessoas que sentem e falam, Deus está agindo. Deus está trabalhando. Não tem comida hoje, mas Deus está trabalhando. Oh, eu não preciso me mexer não, que Deus vai prover. Deus te dá solução. E já estratégia. Assim como ela fez com aquela viúva. Quando o profeta falou, tens o que na sua casa? Eu tenho só um pouquinho de óleo. Já é o suficiente. Quando você tem um pouquinho, já é o suficiente para Deus fazer um monte. Para Deus multiplicar na tua vida. Porque um pouco com Deus é muito. E é no pouquinho. Não adianta você falar, eu não tenho dinheiro, eu não vou trabalhar para Deus, eu não vou para a igreja, porque eu não tenho oferta, porque eu não tenho dinheiro. Deus quer uma atitude da sua parte, para que Ele pode trabalhar na sua vida, para que Ele possa multiplicar na tua vida. A Bíblia fala, Deus não deixa um filho seu mendigar o pão. Quando não tem mais solução, quando você não vê mais a saída, o Senhor te envia a providência, porque Ele é o Deus provedor da tua vida. Ele é o Deus que provê aquilo que falta. Ele é o Deus que cuida de tudo na tua vida, que transforma e que muda. Quando aquela mulher ouviu a palavra, a voz do profeta, ela então se trancou no seu quarto com o teu filho e começou a despejar o óleo, começou a encher vasilha por vasilha, todas as vasilhas. Aquele pouquinho de óleo foi multiplicando e ela foi enchendo, ela foi enchendo. Quando chegou na última, ela falou, me traz mais. O seu filho falou, não tem, acabou. Porque enquanto tivesse vasilha, ia ter óleo para encher as vasilhas dela. Porque é assim que Deus faz na tua vida quando você crê na palavra do Deus. É assim que Deus multiplica na tua vida. Não acha você que você tem pouquinho, que o pouquinho que você tem não dá. Tem gente que às vezes não dizima, porque se tirar 10% vai atrapalhar. 10% não é seu. Nós não podemos usar aquilo que não é nosso. Deus vai multiplicar a cada vez mais na tua vida. A cada vez Ele multiplica. Porque é assim que Ele faz. Estenda suas mãos para aquele que necessita. Ainda que você não tem, ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus, porque é Deus que vai prosperar na tua vida. Com um pouquinho que você tem, Ele vai multiplicar. Porque aquela viúva só tinha um pouquinho de óleo e foi multiplicando
multiplicado na vida dela. Se você só tem um pouquinho no seu celeiro, o Senhor vai multiplicar. Ah, pastora, mas como? Vai aparecer no meu celeiro? Não vai aparecer não. Deus vai enviar a providência. Porque Deus envia. Ele levanta anjos. Ele tira da onde tem e coloca onde não tem. Se você precisa, você busca esse Deus. Acredite nele, porque ele é o Deus da providência. Ele tira da onde tem e coloca onde não tem. Quando Sara queria um filho, Sara já estava velha. E Deus então deu um filho para Sara. Por quê? Sara chamava Saraí. Deus tirou o I de Saraí e colocou o I no ventre de Sara, o I de Isaac. Porque Deus tira da onde tem e coloca onde não tem. Porque quando Deus quer te abençoar, Ele tira da onde tem. Ele levanta pessoas. Ele prepara anjos para te levar, para te ajudar. Ele vai tirar da onde tem para colocar onde não tem. Quando Deus quer te abençoar, quando Ele quer multiplicar na tua vida, não adianta, não tem impedimento, não tem levante, não tem inimigo que vai parar as mãos de Deus, porque Ele é o provedor. Ele é o provedor da tua vida, e é esse Deus que eu estou falando hoje aqui. É o Deus da provisão, é o Deus da providência, é o Deus que chega na hora que não tem mais jeito. Porque quando Lázaro morreu, foi aí que ele chegou. Enquanto Lázaro estava doente, ele deixou o homem tentar fazer o milagre. Mas ninguém fez. Ele deixou Lázaro morrer, porque aí o milagre seria dele. Se ele chegasse antes de Lázaro morrer, o milagre seria do homem. Mas ele chega na hora que o homem não dá mais, não sai. Na hora que não tem mais solução. É a hora que Deus chega para prosperar na tua vida, para abençoar a tua vida. E hoje Ele está multiplicando com esse pouquinho que você tem. Sabe esse pouquinho que você tem na tua botija? Esse pouquinho que você tem no teu celeiro, é com esse pouquinho que Deus vai prosperar na tua vida. É com esse pouquinho que Deus vai multiplicar na tua vida hoje. Porque esse é o Deus da multiplicação. Esse é o Deus que multiplica do pouco. Esse é o Deus do já, o Deus do agora. O Deus que transforma, o Deus que muda. É o Deus que chegou na vida daquela viúva. É o Deus que usou aquele profeta. Você pode ter certeza que se você não tem hoje, Deus irá usar alguém para chegar até você. A bênção vai até você. A bênção do seu irmão, a sua bênção, o seu irmão não vai pegar, porque a sua bênção tem nome. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele disse: Lázaro, sai para fora. Se ele falasse corpo, sai para fora, ali teria muitos corpos, mas a bênção era de Lázaro. E ele disse: Lázaro, sai para fora. Quando ele quer te abençoar, o teu irmão não vai pegar a tua bênção, e ele te abençoa ainda que você tenha um pouco. Acredite só, olha com os olhos espirituais naquele pouco que você tem. Sabe, o teu filho arrumou um emprego
ganhar pouquinho. Mas aquele pouquinho vai ser multiplicado. É com aquele pouquinho que o Senhor vai levantar ele para o muito. É com aquele pouco que o Senhor vai multiplicar na vida dele. E vai fazer dele um grande homem. E ele vai conseguir grandes coisas. Grandes projetos. Acredite no pouquinho. Não jogue o pouquinho fora. Porque Deus trabalha no pouco. Deus não precisa de muito para trabalhar. Deus trabalha no pouco. E hoje Ele está multiplicando na minha e na tua vida. Porque esse é o Deus da multiplicação. Esse é o Deus que muda, que transforma e multiplica. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero determinar uma vitória. Assim como Deus me deu autoridade para determinar uma bênção na tua vida, eu quero determinar uma mudança hoje na tua vida. Uma multiplicação. Porque esse Deus que eu estou pregando é o Deus da multiplicação. É o Deus que abençoa. É o Deus que cura. É o Deus que transforma. E hoje Ele está entrando na tua casa para mudar tudo que está errado, para consertar tudo que está errado, para transformar a tua vida, para multiplicar naquele pouco. Entregue o seu coração. Acredite nesse pouco que você tem, que é a sua multiplicação. O Deus da multiplicação está entrando hoje na tua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar pela tua vida. Eu quero porque Ele será fiel com você. Ele vai te abençoar. Deus eterno, poderoso, Senhor Jesus. Pai santo, Pai bendito Deus, com a sua autoridade, meu Deus, Senhor, eu determino agora, com a sua autoridade, uma bênção na vida do teu servo, na vida do teu filho, da tua filha, que está hoje ouvindo a sua palavra, que está hoje recebendo a tua palavra, a palavra da multiplicação. Pai, visita agora, Senhor. Entra, Senhor, nessa casa. Entra nessa casa que não tem nada na mesa. Entra, Senhor, com um pouquinho que tem. Multiplica, papai, as condições. Quebra todas as correntes, Pai. Tira, Senhor, o teu filho, a tua filha, da escravidão das dívidas, da escravidão, Senhor amado Deus, do pecado. Pai, eu determino uma mudança, uma sorte, uma transformação. Eu determino bênção sem medida, Pai. Eu determino multiplicação na vida do teu filho, da tua filha, Senhor. Bênção sem medida, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que abençoa, o Deus que cura e o Deus que transforma, Pai. E o pouco que o teu servo tem, multiplica, Senhor. Faz virar o muito. Porque o Senhor é o Deus que trabalha no pouco, Pai, e faz virar muito. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor amado Deus. E eu determino agora na vida do teu servo, na vida do teu filho, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a sua vitória, receba a sua bênção, receba a sua multiplicação nessa tarde, através desta palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Deus eterno, poderoso, Senhor Jesus. Pai santo, Pai bendito Deus, com a sua autoridade, meu Deus, Senhor, eu determino agora, com a sua autoridade, uma bênção na vida do teu servo, na vida do